Prova de pedagogo aplicada pelo Centro de Seleção, Instituto Federal Goiano, 5 de maio de 2019. Questão 22. Tempinho para quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. Uma locadora de veículos aluga em média 160 carros por dia, cobrando R$120 pela diária de cada carro. O proprietário da locadora percebeu que cada vez que diminuía R$10 no valor da diária, ele alugava 20 carros a mais por dia. Nesse caso, para que a locadora tenha um faturamento diário máximo, o preço da diária de cada veículo deve ser... Então, é um cálculo, né? Uma continha de raciocínio básico. Ele pergunta, cada vez que ele diminui R$10, ele aumenta 20 carros. Qual o faturamento diário máximo, né? Nesse caso, para que a locadora tenha um faturamento diário máximo, qual o preço da diária do veículo? Então, a conta seria, se ele aluga a diária é R$120, cada vez que ele aluga 160 carros, eu não vou fazer a conta direto, mas quem quiser pode fazer, dá 19.200, esse é o faturamento diário dele. Então a pergunta é, se ele diminuir R$10 aqui, ele baixar para R$110, aqui vai aumentar 20. Ele quer saber qual é o máximo que ele pode fazer isso, para ele ter o lucro máximo. Então, aqui dá 19.800. Lembrando que você pode pausar o vídeo, fazer a conta manual, desdobrando aqui, não vai ser feito para não ficar muito longo. Se ele baixar mais R$10, aqui vai subir para 200 e o valor vai ser 20 mil. Se ele baixar para R$90, aqui vai ser 220 e o valor vai ser 19.800. Então, notem que aqui, aonde deu mais lucro, foi ele locando 200 veículos a R$100, dá R$20.000. Então, a partir do momento que ele der mais desconto aqui, ele já começa a tomar prejuízo, porque se ele alugar 220 veículos por R$90, ele tem 19.800. Não é melhor ele alugar só 180 por 110? Então, para ele ter o valor máximo de lucro, seria 200 veículos a R$100. Ele teria R$20.000 por dia. Então, a pergunta é, qual o valor máximo? Letra B, R$100. Esse seria o valor que ele poderia alugar os seus veículos. Questão simples e que não demanda muitos comentários. Questão 21. Um tempinho para quem quiser pausar o vídeo, ler e tentar responder. A Netflix superou a estimativa de crescimento, adicionou 8.712 milhões de assinantes ao serviço de streaming no último trimestre de 2018, um aumento de 32% em relação ao número de assinantes que foram adicionados no mesmo período do trimestre anterior. A empresa esperava adicionar no trimestre de 2018 7,6 milhões de pessoas. Então trouxe um texto. Embaixo ele traz uma comanda. De acordo com os dados apresentados, se o número de usuários adicionados no último trimestre fosse exatamente o número esperado pela empresa, então a taxa de crescimento do número de usuários que foram adicionados no último trimestre de 2017 para o número de usuários adicionados no último trimestre de 2018 seria aproximadamente igual a... Notem que ele fez aqui um texto que está aqui até adaptado, ele misturou. Provavelmente... aqui essa informação viria primeiro, essa viria depois. Então ele fala que a Netflix superou a estimativa, o aumento de 32%. Então ela fala 8.712, depois 7,6. Então, primeiro, ela tinha 7,6 milhões, cresceu 32% e foi para 8.712 milhões. Notem que a letra C não pode ser, nem a D. Por quê? O crescimento dela esperado era menor que 32%. Então, de cara, a gente já vê isso no texto. Uma prática comum feita pelo Centro de Seleção. E aí, como essa conta poderia ser feita? Lembrando que aqui não é uma aula de matemática, mas uma resolução. Seria 8.712, que seria o valor inicial. O final é 7,6, vamos pôr aqui 7.600. Eu vou subtrair, eu vou fazer a conta direto.
mas quem quiser pode pausar o vídeo e fazer. Então, 1.112 ou 1.112 usuários foi a quantidade que cresceu. Eu vou pegar esse valor, esse 1.112, e dividir pelos 7.600. Como eu sei que 1.112 não dá para dividir, eu vou cortar um zero, eu vou dividir só por 760. E aí eu já sei que 1.112 vai dar 1 vezes 760, vai dar 760, ok? Se eu for subtrair, dá 352. Lembrando que aqui não está sendo feito direto para o vídeo não ficar muito longo, mas quem quiser pode depois calcular com calma. E aí, 352 dividido por 760 não dá, eu vou descer um 2. Agora já vai dar 4. Então, se eu pegar 4 vezes 760, dá 3.040, ok? Se eu pegar os 3.522 menos os 3.040, dá 482. Como não vai dar, eu vou acrescentar um zero. 4.820 dividido por 160 dá 6. Então, aqui eu já tenho a terceira casa. Como eu cortei aqui o zero, eu posso pôr uma vírgula, 14,6. Se é 14,6, pela matemática, eu posso arredondar para cima, para não deixar a casa decimal, 15%. Então, a alternativa aqui, a letra A, o crescimento foi de 15%. Eu recomendo que vocês parem, leiam com atenção a questão e façam o cálculo detalhadamente, pausadamente de todas as etapas, porque é assim que é no dia da prova. Porém, para o vídeo não ficar muito longo, aqui está sendo feito direto. Questão 23. Um construtor dispõe de barras de parafusos com 180 e 140 centímetros respectivamente. Ele deseja cortar as barras em pedaços menores, todos do mesmo tamanho e de maior comprimento possível. Nessas condições, o número de pedaços menores que ele conseguirá obter será igual a... Então, mais uma conta, um raciocínio, um cálculo simples. Tem várias formas de se fazer, porém aqui faremos o mais rápido e ágil possível, que seria no caso de uma eventualidade prova. Então, temos aqui, ele tem duas barras, a primeira tem 140, ok? A segunda tem 180, ok? Essas são as informações dadas pelo centro de seleção. Se eu somar esse mais esse, eu vou ter um valor de 320. Se eu pegar os 320 e dividir por 2, como eu já sei, aqui a gente poderia até fazer, se fosse 3 dividido por 2 dá 1, vezes 3 dividido por 2 dá 1 vezes 2, 2. Sobra 1. Aqui eu vou descer o 2, 12 dá 6. Então, 16. Então, essa seria a quantidade de pedaços. Eu recomendo que vocês parem o vídeo, leiam a questão atentamente, tentem responder pausadamente, detalhadamente, porque no dia da prova é assim. E aqui, essa é uma questão também simples, que não demanda muitos comentários. Questão número 24. Tempinho para quem quiser ler e tentar resolver. O processo de resfriamento de um corpo, conhecido como lei de resfriamento de Newton, descrito por uma função exponencial. Então, notem, pelo começo da questão, já é possível ver que é uma questão dificílima. Então, você tem a questão fácil, a média e a difícil. Essa é uma questão que vai demandar muito tempo. Provavelmente, não daria tempo de se fazer um cálculo, a menos que você fosse da área de exatas. O que eu recomendo? Não é o correto, mas que você, depois que terminar de resolver a prova, conte quantas questões caíram na A, quantas caíram na B, quantas caíram na C e quantas caíram na D. E aí, você vai chutar aquela que caiu menos. Então, por exemplo, digamos que fosse uma prova de 40 questões. Caiu 12 aqui, caiu 9 aqui, caiu 5 aqui e 10 aqui. Então, automaticamente, eu chutaria a letra C. Por quê? Porque foi a que caiu menos, mas isso é uma técnica de chute para ser usada em último caso. Agora, a segunda técnica seria, primeiro,
o 18, depois o 36, depois o 72, depois o 216. Nessa sequência, o 18 é muito pequeno, o 216 é muito grande. Então, a tendência do centro de seleção é que a alternativa correta seja ou o 36 ou o 72, porque estão mais próximos. Não faz sentido, por exemplo, o centro de seleção colocar 4 alternativas. Aqui dá 10, aqui dá 50, aqui dá 51 e aqui dá 100. Não faz sentido a resposta ser o 10 ou a resposta ser o 100. Faria sentido ser ou 50 ou 51. Então, essas são as duas técnicas de chutes. Na hora do aperto, da dificuldade, quem quiser tentar resolver e não conseguir ou ver que é muito complexo, pode tentar pela técnica número 1 ou pela técnica número 2. Chutar que caiu mais ou chutar que caiu mais próxima. Ou as duas técnicas combinadas. Questão número 25. O gráfico a seguir mostra o número de matrículas na educação superior do Brasil, período 2006 a 2016. Então ele traz as informações e ele pergunta, de acordo com os dados apresentados, o período com maior taxa de crescimento foi. Então, quem quiser pausar e tentar resolver, eu vou fazer direto aqui, para facilitar o nosso entendimento. 2006, 2007, 5,3 menos 4,9 é igual a 0,40. Então, estou subtraindo. Eu peguei o primeiro período, daqui até aqui, e eu vou subtrair o 5,3 aqui, menos o 4,9. Essa é a conta. Esse 5,3 menos o 4,9. Está bem pequenininho, no final eu dou uma ampliada. E aí, a segunda, de 2009 a 10 é 6,4 menos 5,9, que é 0,50. 2012 a 2013 é 7,3 menos 7, que é igual a 0,30. E 2015 a 2016 é igual a 8,05 menos 8,03, que é igual a 0,02. Então, pela conta feita aqui, o que deu o maior crescimento que ele pede aqui, com a menor taxa de crescimento, foi a letra D. Ou seja, aqui deu 0,40, aqui deu 0,50, aqui deu 0,30, aqui deu 0,002. Então, essa é uma conta simples. Eu vou ampliar aqui para facilitar a visão de quem quiser depois pegar e tentar responder. Pausar o vídeo. A letra é bem pequena. Pode dar um print de tela. As alternativas e a memória de cálculo. Então, lembrando que essa foi uma prova de pedagogo aplicada pelo Centro de Seleção, 5 questões de matemáticas. Eu considerei apenas a questão 24 como complexa, que seria mais demorada. Então, a técnica seria chutar ela e cabe aí aprofundamentos, novos estudos para quem é bom em matemática, outras formas de se resolver esses cálculos. Fica livre, fica o convite a todos. Por hoje é só, pessoal.